apenas que acalenta o coração, mas é aquela que tem que andar lado a lado com a razão. É aquela que precisa envolver a nossa mente, mas também envolver os nossos sentimentos. Talvez por isso, nessa mesma obra, né, no primeiro capítulo, no capítulo 1, Kardec trabalha um subtema fantástico quando ele diz que a ideia do Espiritismo é aliar a ciência e a religião, a fim de que nenhuma dessas duas áreas do conhecimento sejam subservientes, sejam servis à outra, pelo contrário, mas que possam andar juntas e de mão dadas, tentando aplacar não apenas as nossas dúvidas, mas também consolar e fortalecer os nossos corações. Então, essa fé que o Espiritismo nos propõe, nós precisamos reconhecer, ela não é aurida, né, num livro de autoajuda, não é, substanciada, né, numa palestra simples de meia hora. Ela, mais do que um conhecimento, talvez mais do que um sentimento, é uma experiência de vida e que precisa, a todo momento, nos ofertar sentido. Isso é importante, gente. A fé precisa nos ofertar sentido para as dificuldades, para as agruras, para as dores, para os sofrimentos e para os desafios que todos nós temos na nossa vida física. E eu tenho certeza que durante o ano de 2024, durante esse ano de 2025, talvez hoje, muitos do que aqui estão adentraram por essas portas porque se encontram, de uma forma ou de outra, com os corações conduídos, buscando sentido para os desafios da sua existência e para os desafios da sua caminhada. Então, é sobre isso que nós queremos refletir. E para dar a introdução, nós gostaríamos de ler uma mensagem que cala muito forte ao meu coração. É uma mensagem de uma poetisa chamada Maria Dolores, que brilha, né, em parceria com a mediunidade fabulosa de Francisco Cândido Xavier. Maria Dolores é uma baiana daquelas arretadas que nasceu no início do século XX e desencarnou em meados da década de 50, se não me engano, 1958. Desencarnou nova, né? Mas uma mulher que se dedicou muito, não apenas à literatura, que em algum tempo da sua vida ficou oculta por conta de uma sociedade machista de então, mas se dedicou, sobretudo, à área da educação. E foi um coração muito valoroso, né, porque auxiliava em trabalho voluntário a muitas casas que recolhiam crianças, meninas, né, lares de meninas, e ela que fora uma mãe que não teve filhos biológicos, né, decidiu se tornar uma mãe que pudesse ofertar a essas crianças que não tiveram a oportunidade, né, de terem uma mãe, um núcleo familiar distinto. E ela mesma traz ao seu reduto íntimo, ao seu núcleo familiar, né, 6 meninas para serem as suas filhas adotivas. Permita, querido amigo. Por favor, Maia. É o nome do nosso Serviço Assistencial Espírita Maria Dolores, departamento desta casa. Ah lá, ó. E, então, né, tá aí, né, bem embasado, porque de fato foi um coração valoroso, né, na área social. Não apenas no trabalho, mas na sua caminhada de vida. Maria Dolores, né, que a partir da década de 70 inicia essa parceria com Chico, com poemas que falam sobre o amor, que falam sobre o sentimento, que falam sobre o perdão, que falam sobre a fé. Né? Publicou nessa parceria, mais de 17 obras, mais de 200 mensagens, e essa é uma mensagem que fala sobre a fé que eu acho linda, embora ela possa soar um pouco dura, mas o nosso intuito é contextualizar ela aqui juntos. Ela foi publicada, essa mensagem, num livro chamado Coração e Vida, de 1978. E olhem, prestem atenção o que diz a poetisa Maria Dolores em parceria com o nosso Chico.
Essa mensagem especificamente chama-se Canção de Fé. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da vida, se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade na tarefa bem-vinda que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar, injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, fé que redime e renova a humanidade e vale em tudo, para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. O que é que a poetisa está nos ensinando com essa mensagem, gente? Através, da linguagem metafórica, alegórica da poesia, que nós reconheceremos a robustez da nossa fé, independente da bandeira religiosa que você professe ou não, nós reconheceremos a bandeira, melhor, a robustez da nossa fé é nos momentos de dificuldade. Não há mérito em ter fé nos momentos de bonança, nos momentos de paz, nos momentos de vitória, nos momentos de conquista, diz ela. O mérito é testemunharmos a nossa fé é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de dor, é nos momentos de sofrimento, nos momentos das aparentes perdas da vida. É aí que nós distinguimos as fés sólidas das crenças meramente superficiais. É isso que a poetisa está nos dizendo. E olhando sobre essa perspectiva, nós precisamos reconhecer que muitas vezes as dores e os desafios do caminho são professoras valorosas para que nós possamos dimensionar o verdadeiro valor, a verdadeira profundidade da fé que eu e você esposamos. E eu acho que sei, gente, que vocês que aqui estão, conhecendo um pouquinho da doutrina, já têm ou já conhecem essa perspectiva que Maria Dolores nos traz. Já sabem, de alguma forma, que as dores, que as dificuldades, que os desafios do caminho são oportunidades de crescimento íntimo. São processos terapêuticos e processos pedagógicos do espírito imortal que todos nós somos. Então, de uma forma ou de outra, não estou falando aqui nenhuma novidade. Talvez vocês, mais do que conheçam essa perspectiva espírita e espiritual, creiam nessa perspectiva. Mas há uma distinção, gente, que eu reconheci e reconheço em mim e que talvez você reconheça em você. Embora conheçamos, embora creiamos nessa perspectiva, eu tenho uma dificuldade imensa de testemunhá-la, de exemplificá-la, quando a dor, quando a dificuldade, quando as agruras batem à porta da minha casa. E é distinto. E talvez, de uma forma ou de outra, você também tenha essa mesma dificuldade de testemunhar o teu conhecimento e o teu sentimento nesses momentos. Então, eu quero aqui
fazer um roteiro um pouco diferente com vocês, né, para que nós possamos tentar humanizar essa perspectiva que o Espiritismo nos traz. Embora a mensagem de Maria Dolores, linda, profunda, possa soar um pouco amarga, é importante que a gente possa tentar entender o processo que a vida nos impõe, muitas vezes, para fortalecimento, não apenas para conquista, mas para fortalecimento da nossa fé. E nós vamos tentar fazer isso e amarrar, né, alguns desses conceitos ou algumas dessas ideias que o Espiritismo nos traz, contando para vocês uma história que eu gosto muito de contar. E já contei inúmeras vezes e vou contar novamente. Que é uma história verídica. O meu filho, Noah, ele fala assim, é uma história venérica, papai. É uma história venérica, mas é verídica, né? Ele se confunde nas palavras. É venérica essa, pessoal, né? Uma história que foi narrada também através da parceria com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, dessa vez com outro espírito, com outro literato, chamado Humberto de Campos. Esse literato, Humberto de Campos, que era um repórter, né, no plano físico, desencarna no final do século XIX, ou melhor, encarna no final do século XIX, desencarna lá em 1934, já em 1935, Emmanuel, que é o sublime diretor da mediunidade fabulosa de Chico, aproxima esses dois espíritos, Chico e Humberto de Campos, para que Humberto de Campos, né, com o seu olhar percussiente, indagador, né, de um repórter, pudesse trazer algumas histórias, alguns making-offs, né, do cristianismo primitivo, que não ficaram narradas e contidas nem nos livros de história, nem nos evangelhos, e que também não foi transmitida pela tradição oral do povo judeu e do povo cristão, mas que Humberto de Campos, no plano espiritual, teve acesso e nos traz para que nós possamos aprender com essas histórias. Essa especificamente conta sobre o desencarne do apóstolo Simão Pedro e está publicada num livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, que é uma coletânea de mensagens. Essa especificamente está lá no meio, uma pérola, que Humberto de Campos nos conta e que eu vou me permitir aqui narrar e contar a vocês ao sabor da nossa própria emoção. E depois a gente tenta, né, fazer algumas costuras desse momento, desses fatos, com o que o Espiritismo nos traz e com o que nós podemos aprender um pouquinho com tudo isso, ok? Então nos conta Humberto de Campos, nessa história que tem o título O Natal do Apóstolo, que Simão Pedro, o velho apóstolo de Cafarnaum, já passara dos 80 anos de idade, quando ele foi retirado dos cárceres romanos para o seu último, para o seu derradeiro suplício. E embora, né, ele trouxesse naquele momento a face macilenta por conta das dificuldades, das lutas dos últimos anos, Humberto de Campos nos diz que o apóstolo se encontrava com o coração sereno, mesmo em meio ao martírio que lhe esperava em poucos minutos, em poucos instantes. E ladeando, rodeando o velho apóstolo de Cafarnaum, que estava sendo retirado dos cárceres romanos, uma multidão se encontrava. Imagina isso, né? E Humberto de Campos nos diz que lá estavam amigos do cristianismo que se encontravam, esses sim, com os corações varados de angústia, vendo que aquele homem que tanto amavam, que tanto valorizavam, que tanto lhes ensinara, estava indo ao seu suplício final, mas que se encontravam silenciados,
ante a altivez com que Simão Pedro se entregava àquele momento. Mas também lá estavam homens que de alguma forma haviam sido redirecionados pelo verbo seguro de Simão Pedro, mulheres que haviam sido consoladas pela sua postura sempre amorosa, sempre zelosa, sempre prestimosa, idosos, anciãos que haviam sido curados fisicamente por aquelas mãos abençoadas, crianças, jovens que haviam sido magnetizados pelo exemplo e pelo olhar de profundo amor de Simão Pedro. Também estavam, diz Humberto de Campos, lógico, né, uma legião de soldados romanos que também se encontravam nesse mesmo clima de veneração. Imagine isso. Os soldados que tiravam Simão Pedro do cárcere e estavam o levando, né, para o martírio final, se encontravam envoltos daquela ambiência, porque de uma forma ou de outra, se não eles, os seus familiares haviam sido beneficiados pela Casa do Caminho, a primeira comunidade, o primeiro templo cristão fundado pelo bom e velho Cefas, que era Simão Pedro. Mas, diz Humberto de Campos, nessa parceria com Chico, que havia um coração que destoava desse clima, dessa vibração de candura, de amor, de veneração. Era um pretoriano romano. Pretoriano é um homem destacado da soldadesca romana, que ele está à frente de uma legião de soldados. O seu nome, gravem esse nome, gente, era Sertório Aniceto. E Sertório Aniceto, um coração ainda invejoso, orgulhoso, vendo aquele clima de veneração ao velho apóstolo de Cafarnaum, olha para Simão Pedro e brada em voz alta: seu velho imundo, seu judeu impudente, os postes do circo romano teriam vergonha de queimá-lo vivo. Cala-te e anda, porque logo, logo tu vai padecer. E Simão Pedro, imagine, gente, né? Absorve aquelas injúrias, absorvem, né, aquele fel, mas os devolve com brandura, com amor, com o silêncio que tudo consente. E, diz Humberto de Campos, né, que caminhando em direção ao seu suplício, o bom e velho Cefas se põe a meditar e a orar. E pelos mecanismos do pensamento e da memória que nós desconhecemos, ele vai, né, em memória, talvez em espírito, a sua doce Galileia. Imagina, ele lembrando dos tempos que lá esteve com os seus amigos, com o seu amado amigo Nazareno. Diz Humberto de Campos que lá ele é capaz de sentir o cheiro dos romanzeiros de Dalmanuta, que era uma cidade pequenina à margem do lago. Ele é capaz de sentir o aroma das frutescências de Betsaida, uma outra cidade que margeava o mar da Galileia. Era capaz de sentir algumas cores distintas que ele só via em Magdala. Era capaz de sentir o cheiro dos vinhedos da sua Cafarnaum. Mais do que isso, ele era capaz de sentir a brisa do mar da Galileia ou do lago de Genezaré que lhe beijava a face. Era capaz de sentir a textura das redes de pesca que ele, Simão Pedro, tantas vezes lançara do seu barquinho pequenino junto com um amigo sublime. Era capaz de sentir o gosto do pão que tantas vezes ele comera na sua casa e se lembrava, né, que o amigo dileto só se punha a comer depois que todos já estavam saciados. E naquele momento, indo em direção ao seu suplício, lembrando, né, dessas memórias tão preciosas ao seu coração, uma saudade imensa de Jesus lhe rompe a alma. Uma saudade imensa daquele amigo que nunca condena, daquela voz que sempre o orientava, e uma saudade daquela paz que ele, Simão Pedro,
não experimentava mais depois da crucificação de Jesus. E assim, envolto nos seus pensamentos, envolto nas suas memórias, ele chega ao local do seu suplício. Os soldados romanos tiram as suas algemas, desnudam o velho apóstolo e cravam pregos toscos nas suas mãos e nos seus pés, a fim de que ele pudesse ser crucificado no madeiro infame. A tradição oral diz que Simão Pedro está de cabeça para baixo, mas Humberto de Campos não diz nada a respeito. E o tempo se escoa. E Humberto de Campos, em êxtase, com as suas lembranças, com as suas memórias, demora a falecer. E Sertório Aniceto, seu verdugo, vendo que aquele clima, que aquela ambiência de veneração, de amor, crescia em torno de Simão Pedro e querendo romper aquele sentimento, pega um calhau, que é uma pedra pontiaguda e grande, lança na cabeça de Simão Pedro e brada: morre, seu velho imundo. E diz então que Simão Pedro fecha os olhos do corpo físico pela última vez, a fim de abrir os olhos espirituais, que tudo enxergam, a fim de enxergar as belezas que o esperavam. Depois de um breve momento de perturbação, sem saber aonde estava, sem saber o que tinha acontecido, se estava vivo no mundo físico ou não, ele percebe que uma luz imensa vem em sua direção. Uma luz mais forte que a luz do sol do deserto da Judéia, que ele tão bem conhecia. E conforme aquela luz vem se aproximando dele, ela vai se personificando numa feição, numa silhueta que ele também conhecia. Barba longa e espessa, dividida ao meio. Cabelos longos, emoldurando a face ao estilo dos nazarenos. Um olhar sublime e radiante, e um sorriso de puro magnetismo. Era Jesus, que diz a Simão Pedro: vem, Simão, vem. Simão Pedro tem o ímpeto de se abaixar, de se ajoelhar para beijar os pés do mestre, mas Jesus não deixa. Soergue Simão Pedro, e diz Humberto de Campos que coloca a face de Simão Pedro no seu colo, no seu coração, como se fora uma criança, e o leva para instâncias de repouso e refazimento no plano espiritual. Eu acho isso uma maravilha, Maia. Imagina, um resort do plano espiritual, depois das batalhas do mundo físico, instâncias de repouso e refazimento. E lá, diz Humberto de Campos, né? Ele abraça amigos do cristianismo nascente que há tempo não via. Ele aprende tantas coisas que antes ele não vislumbrara. Ele vê paragens indizíveis, fenômenos cósmicos indescritíveis. E no cabo de um tempo que Humberto de Campos não nos fala qual é, se dias, se semanas, se meses, se anos, Jesus vem novamente em direção a Simão Pedro, já refeito e pleno no plano espiritual, e diz para Simão Pedro: meu bom e velho amigo, espero que tu estejas bem, mas eu, Simão, eu preciso partir. E Simão Pedro, vislumbrando aquelas palavras de Jesus, pergunta: aonde tu vais, Senhor? E dos altiplanos celestes aonde eles se encontravam, diz Humberto de Campos, que dava para ver a silhueta azul do globo terrestre, e Jesus aponta para ela e diz: é para lá que eu vou, Simão. E Simão Pedro, lembrando das dores do mundo, dos desafios, das dificuldades que ele passou, que talvez nós passemos de alguma forma, fala ao seu amigo sublime: mas Senhor, para lá? É justo, aqui está tão bom, nós estamos todos bem, estamos juntos, nos amamos. Lá ainda
há tanta dor, há tanta injustiça, há tanto escárnio. Por que tu vais, Senhor? E as palavras de Jesus a Simão Pedro talvez sejam umas das mais belas que eu já ouvi em toda a minha vida. Jesus olha nos olhinhos de Simão Pedro e diz a ele: Simão, Simão, enquanto houver uma única lágrima de dor e de sofrimento no mundo, não me será lícito descansar. Lembra disso? Enquanto houver, Simão, uma única lágrima de dor e de sofrimento no mundo, não me será lícito descansar. Por isso eu vou, Simão. E Simão Pedro, então, não querendo se distanciar do amigo, mais do que isso, revestido de uma coragem que até então não conhecia, diz: se tu vais, Senhor, eu também vou. Eu também vou. Então venha, Simão, vamos juntos. E Humberto de Campos diz que Jesus, Simão Pedro e uma pleiade de espíritos numerosos vão em direção à terra, mais precisamente em direção a Roma, a Via Ápia, as catacumbas, onde uma multidão de cristãos lá estavam acuados, temendo o jugo, temendo a opressão do Império Romano sobre eles, temendo que em pouco tempo também pudessem ser crucificados, também pudessem ser levados aos circos romanos, junto às feras. Então Jesus, junto com Simão Pedro e aquela pleiade, magnetiza aquele local, tentando ofertar a vibração de coragem, de força, de fé àqueles homens, mulheres e crianças que lá estavam. Então Simão Pedro percebe que alguém toca ao seu ombro. Era Jesus, que lhe faz uma indagação: tu não ouves, Simão? Tu não vê? O que, mestre? Alguém aqui clama por ti, clama pelo teu auxílio, clama pelo teu perdão, Simão. Então, Simão Pedro, um pouco mais atento agora, observa uma silhueta de um velho que ele conhecia, cansada, chorosa, que trazia o filho semi-morto, febril, nos braços, pedindo o auxílio e o perdão de Simão Pedro. Quem era? Sertório Aniceto, o pretoriano romano, que naquele cabo de tempo que nós não sabemos quanto foi, se transforma, se converte ao cristianismo e pedia não apenas o perdão de Simão Pedro, mas pedia que o velho apóstolo pudesse, de uma forma ou de outra, ofertar vida ao seu filho. Simão Pedro não titubeia um segundo sequer. Sabe que os processos de justiça da providência divina não transcorrem através dos caminhos da vingança, mas transcorrem através dos caminhos do amor. Coloca as mãos sobre o filho de Sertório Aniceto e naquele mesmo momento virtudes, energias saem das mãos sublimes do velho apóstolo e caem em direção àquele menino, que no mesmo momento recobra a sua vitalidade orgânica, sorri e é capaz de ver a silhueta de Simão Pedro ali sorrir. Então diz Humberto de Campos que naquele momento exato, Simão Pedro, ou melhor, Sertório Aniceto, inicia a sua caminhada de regeneração, de redenção e de semeadura no solo do mundo. Simão Pedro continua e Jesus, meus amigos, nunca parou e nem nunca parará, enquanto houver uma única lágrima de dor e de sofrimento no mundo, seja de quem for. E eu não contei essa história aqui, gente, para que nós pudéssemos enaltecer, a coragem, as virtudes de Simão Pedro nos seus momentos derradeiros. Eu contei essa história aqui para vocês, sobretudo, por alguns motivos. Primeiro, para que vocês pudessem notar a diferença desse homem. O início da sua história, ao menos no colégio apostólico, todos vocês conhecem. Um homem viril, truculento, vacilante, indeciso,
que no momento derradeiro do seu mestre que tanto amava, o nega, o abandona, mas que após a crucificação se transforma e é capaz de se entregar ao seu suplício, ébrio de amor, com uma fé robusta, nos ensinando que pouco importa aonde nós começamos a nossa caminhada, o que verdadeiramente importa é aonde os nossos passos irão nos levar. São as transformações que eu e você somos capazes de fazer com as dores, com os desafios, com as dificuldades que a vida física, que a encarnação nos impõe. Boa nova, o Evangelho acima de tudo, gente. Não são lições feitas para anjos sublimes que já estão nos altiplanos celestes da evolução. É uma mensagem de coragem, de amor, de fé, feita para corações imperfeitos, como Simão Pedro, como Sertório Aniceto, como eu, talvez como você, que temos muitas dificuldades, muitas imperfeições, mas que também precisamos ter sentimento e boa vontade. É esse o ponto. E a pergunta que eu me fiz foi: que fé era aquela que aquele homem demonstra nos seus momentos finais? Imagina você, gente, hein? Octogenário, com os cabelos nevados, com uma vida, né, ilibada nas últimas décadas, estando preso, privado dos teus amores e privado de muitas coisas que a vida pode lhe ofertar, indo em direção a uma morte dolorosa, injusta. Mas a fé de Simão Pedro, naquele momento, fazia com que o seu coração estivesse sereno. Que fé era essa? E aí, eu fiz algumas ilações que eu quero aqui, nesses momentos finais, compartilhar com vocês. Talvez o que Simão Pedro já sabia e que nós precisamos não apenas saber, não apenas conhecer, mas tentar testemunhar, é que toda dor, todo desafio, toda dificuldade, toda aparente injustiça que bate à nossa porta são oportunidades. Lembra disso? Oportunidades de quê? Oportunidades de crescimento, oportunidades de transformação, oportunidades de renovação. Você pode se perguntar, mas tudo bem, Simão Pedro teve um chamado direto do Cristo para ser um pescador de homens, e nós? Meu irmão, eu tenho certeza que você tem chamados diretos da espiritualidade superior a todo momento, só não os reconhece. E posso te dizer algo, muitas vezes as pedras do caminho é a forma que a espiritualidade tem de nos chamar. Nós que estamos, né, andando ao solo do mundo, tão atônitos, tão cegos, a chacoalhada e o chamado talvez venha com essa dor. Então a pergunta precisa ser feita quando ela chega: o que é que eu posso aprender com ela? O que ela pode me ofertar? Que novo sentido ela pode me dar? O que é que está desequilibrado em mim, que clama por equilíbrio? Quais paixões estão tão amplificadas em mim que precisam ser renorteadas? Quais os defeitos que precisam ser lapidados? Quais as inseguranças, os medos que precisamos ressignificar? Quais são as mágoas que nós carregamos aqui dentro até agora, que clamam pelo perdão? Talvez Simão Pedro já tinha essa convicção, acreditava nela, não apenas, né, com a razão, mas com a força do seu coração. E repara, gente, repara uma coisa, mesmo
essa fé robusta que Simão Pedro tinha, não retirou dele as dificuldades orgânicas do caminho, ou tirou. Mesmo tendo essa fé robusta, ele passou pelo suplício, passou pela prisão injusta, passou pela crucificação, mas, de alguma forma, esses conhecimentos, essas certezas, essas convicções, essa boa nova, trouxe a ele sentido para transpor todos esses desafios. E penso eu que também Simão Pedro tinha uma outra convicção que trazia robustez à sua fé, que a morte não existe, que a morte física talvez seja o maior engodo que o paradigma material quer que nós acreditamos. Melhor, a morte física vai ocorrer, mas a morte da nossa consciência e da nossa essência é uma grande mentira. Há apenas vida, e vida em abundância. É o que o nosso Cristo vem a nos dizer. Vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Vim para que vocês se entendam como seres espirituais, que possuem apenas uma única vida, com inúmeras encarnações. Ora estamos no plano físico, ora estamos no plano extrafísico, sempre aprendendo. Ora estamos no plano físico experienciando personalidades distintas, profissões distintas, vínculos, amores distintos, para que aprendamos com todos eles. Ora estamos, na vida extrafísica, aprendendo com outras perspectivas. Somos seres espirituais momentaneamente encarnados, e talvez uma das maiores lições que nós precisamos ter é aprender a se desapegar. Se desapegar, gente, das nossas agendas tão atribuladas. Se desapegar, das questões materiais que são tão importantes para a vida física, mas que nós não levamos para a vida extrafísica. Nós vemos nas nossas reuniões mediúnicas, o maior drama que os espíritos nos contam é o apego que possuem. A maior dificuldade que eles enfrentam ao chegar no plano espiritual é se desapegar do que achavam que possuíam. Então, gente, eu, com os meus 43 anos de idade, tenho chegado a um pensamento, que o grande barato da vida, à luz do Espiritismo, é saber usufruir das coisas físicas sem se apegar a elas. Usufruir dos bens que você tem, mas sem se apegar a eles, sabendo que eles podem, a qualquer momento, como um passe de mágica, de imprevisibilidade, por negligência, imprudência ou por má sorte, queira ou não queira, sair das tuas mãos. Então, esse é o grande trunfo, o grande barato da jornada, usufruir sem se apegar. Simão Pedro talvez já sabia disso e repara, a sua fé robusta, a sua crença robusta, não tirou dele a experiência do desenlace, não livrou-lhe da morte física, pelo contrário, ele teve que passar por ela. Mas a sua fé deu-lhe a certeza da vida imortal. E penso eu, gente, que Simão Pedro tinha uma outra convicção que animava a sua fé, que o maior tesouro, este sim, que nós podemos possuir e que nós levaremos junto conosco, vida física ou extrafísica fora, é a consciência tranquila. A consciência tranquila. E você pode me indagar, mas Daniel, quem é que no mundo, de provas e expiações, crivadas de espíritos imperfeitos como nós, traz a consciência tranquila?
de que nunca errou. O próprio Simão Pedro errou tantas vezes. Essa é a beleza, meu irmão. A pedra de toque não é errar ou deixar de errar. A pedra de toque é o que é que você fez com o teu erro. A pedra de toque é: você deixou de alguma forma ele te ressignificar? Por isso Kardec, esse codificador sublime da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 17, Sede Perfeito, nos conta que o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más inclinações. Lembra disso? O verdadeiro espírita é aquele que é perfeito? Não. É aquele que não erra? Não. Pelo contrário, é aquele que reconhece as suas imperfeições, que reconhece quando se equivoca, quando erra, e que tenta transformar a sua própria caminhada em função dos erros e das imperfeições que ele redescobre ou descobre em si. Isso é maravilhoso e é libertador, gente. Para ter a consciência tranquila, você não precisa não errar. O que você precisa, gente, né, é reconhecer o teu erro, perdoar e seguir em frente, lutando para que novos erros não aconteçam. Simão Pedro sabia disso. E por isso carregava a consciência tranquila e se encontrava sereno nos seus momentos derradeiros e finais. Repara, a sua fé, gente, não tirou dele a experiência do erro, a experiência da negação, ou tirou. Não. A sua fé fez com que ele ressignificasse essas experiências, a fim de caminhasse, que pudesse caminhar, né, para os seus momentos finais com a consciência tranquila. E por isso ele escreve na sua epístola, mais tarde, né, vá em direção àquele que te ofende, ou àquele que você se equivocou, enquanto estais no caminho com ele, porque, meu irmão, não tem tesouro mais libertador do que a consciência tranquila. De uma forma ou de outra, essas convicções que o Espiritismo vem nos trazer e que são verdades inequívocas e leis morais universais que vicejam agora, amanhã e para todo sempre, já estavam presentes no mundo. Já foram anunciadas pelo Cristo e animavam a robustez da fé de Simão Pedro. A pergunta é: será que também estão animando a nossa fé? Por isso, eu termino também com uma outra poesia de Maria Dolores, esta não tão dura, não tão amarga, mas mais suave e gostosa, dizendo assim: em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa ao peso de férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas. Mesmo nas trevas mais densas, Deus acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus, olha o charco que se enflora, pensa na noite e na aurora e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça, depois é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. O dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Que a espiritualidade amiga ampare esta casa esse ano, envolva em suas bênçãos a todos nós, a todos vocês. Gratidão pela oportunidade. Que assim seja.